Que a graça e a paz do Senhor continue com todo o povo de Deus. Amém? Irmãos, quantos creem que Deus está aqui? Não levante a mão não, viu? Quantos creem que Deus está aqui? Quantos ouviram Deus falar? Muitos ouviram. Irmãos, hoje Deus também falou comigo. E quando Deus fala, irmãos, Deus nos traz paz. E exatamente naquele hino, e fala quando a noite fria, que estamos no deserto e no mar. Pronto, chegou o nosso limite. E no nosso limite, irmãos, Deus fala conosco. Porque Deus também falou comigo no meu limite. E tenho certeza, irmãos, que há de falar com aqueles que não conseguiram, por algum motivo, por alguma situação, ouvir a voz de Deus. Mas é muito bom, irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus e temos a certeza que a voz é a voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus, ela não se perde pelo caminho. E a palavra do Senhor diz que há um novo céu e uma nova terra para todos aqueles que são sal e luz. Há um novo céu e uma nova terra para todos aqueles que são sal e luz. Deus nos criou, primeiro, para sermos espirituais. Deus não nos criou para vivermos no mundo em que nós vivemos hoje. Os planos de Deus foram além. Os planos de Deus traziam a perfeição. Deus nos criou perfeitos, sem nenhuma brecha. Deus nos criou perfeito. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus também nos criou com vontade. O poder de escolher entre fazer e não fazer. O poder de dizer, eu quero, ou eu não quero. E a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículo de 15 a 17, Gênesis 2, de 15 a 17, diz o seguinte, Gênesis 2, de 15 a 17, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a primeira ordem que Deus deu para o homem, para que ele tomasse cuidado, para que ele não comesse do fruto daquela árvore. Ele podia olhar, mas ele não podia comer. E, consequentemente, ele não podia tocar naquele fruto. Deus sabia de todas as coisas. E Deus deu essa ordem ao homem: não comerás. Muitas vezes nós estamos ouvindo muitas ordens de diversas formas. E nessa condição do ser espiritual, do ser perfeito, da obra-prima que Deus criou,
que não foi o mundo, mas o mundo foi feito por causa do homem. O homem perfeito. E Deus criou. E agora deixou essa ordem. E nós sabemos que todo esse conjunto de perfeição, ele foi marcado pelo pecado. E agora entra em cena o diabo, o anjo caído, e começa a questionar Eva. E aí diz: olha, não foi assim que Deus disse? Que você não deve comer, Eva, daquele fruto, daquela árvore lá do bem e do mal? E Eva disse: essa ordem está dada por Deus. Mas veja, Eva, não é bem assim. Se você comer desse fruto, certamente você não morrerá. Você será semelhante a ele, conhecendo o bem e o mal. Então o diabo, a partir desse momento, começou a colocar a dúvida na palavra de Deus. Não comerás. O diabo não chegou dizendo, usando outros termos. O diabo não chegou usando outras palavras. Foi na palavra da ordem que Deus deu que ele veio contradizer, veio questionar, veio argumentar. E o propósito final era destruir o homem, acabar com a obra-prima feita por Deus. E aí, irmãos, a tentação, ela está associada à dúvida da palavra de Deus. E hoje, muitas vezes, nós estamos agindo, muitas vezes como Eva. Estamos trazendo a dúvida para as nossas vidas. Nós conhecemos a palavra, Deus já nos deu a ordem, mas muitas vezes nós ficamos titubeando. Será que é isso mesmo? Será que se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo outro? Será que a palavra de Deus diz mesmo que existe um novo céu e uma nova terra? E aí o diabo fica: olha, não existe. Olha, não é bem assim. Olha, você pode fazer tudo o que você quiser. No dia do juízo, quando você estiver morrendo, você pede perdão a Deus e Deus lhe perdoa e está tudo bem. Porque a palavra diz que Deus é amoroso. E é verdade. Mas a palavra também diz que Deus é um justo juiz. O amor dele não vai se acabar, mas a justiça permanece no amor. Onde há o amor, há a justiça. E essa justiça não se acaba. Então, muitas e muitas palavras são colocadas em dúvida. A palavra de Deus nos dias de hoje está sendo colocada em dúvida. E muitos estão trilhando esse caminho. Muitos estão comendo do fruto dessa árvore que é proibida. É proibida para nós também, irmãos. A dúvida. Não foi o fruto em si, mas foi a dúvida de Eva. E consequentemente, irmãos, Eva olhou para aquele fruto, era bonito, tomou e comeu. E consequentemente, deu para Adão. A Bíblia revela que o homem perdeu a sua perfeição quando o homem comeu. Mas enquanto a mulher comeu do fruto, ainda não foi revelada a imperfeição do homem, a queda do homem. Mas a partir do momento que a mulher comeu e o homem. Irmãos, diante da ordem, quando nós descumprimos, ela nos traz vergonha. Porque era uma ordem clara.
Era uma ordem que não deixava dúvida àquele a quem foi dada essa ordem. E no momento em que ele caiu, então abriram-se os seus olhos. E aí realmente ele passou a entender o bem e o mal. Mas Deus não fez o homem para a morte. Deus fez o homem para a eternidade. E a partir desse momento, o homem passou a entrar no estágio de podridão. O homem passou a entrar no estágio de descompasso diante de Deus. O homem passou a experimentar um período de separação de Deus. Porque o elo foi quebrado. O elo foi quebrado. Interessante, irmãos, é a forma como o diabo usou a serpente para trazer a dúvida para Eva. Ele usou a serpente, um animal inofensível, porque não existia o pecado ainda. Mas por alguma razão, ele usou a serpente. Ele poderia usar qualquer outro animal, mas ele usou a serpente. A Bíblia diz que ela era astuta. E foi ela a escolhida. E o homem caiu, separado e distanciado de Deus, ele está. Afastado daquilo que Deus criou para que ele vivesse. Esse é o nosso estado, sem Cristo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele mandou Jesus Cristo para morrer por nós. No seu infinito amor, Ele mandou Jesus Cristo e disse: meu filho, eu preciso restaurar, eu preciso trazer a nova vida que eu ofereci no Jardim do Éden para o homem. Eu preciso que você vá. E Jesus obedientemente veio para morrer por nós. Irmãos, a estratégia que Satanás usa é a mentira. Essa estratégia ele nunca vai mudar. Agora, a forma de produzir a mentira, ela é variada. Mas a estratégia é a mentira. Ele não é nem tão inteligente. Mas na forma de usar essa estratégia, de usar a enganação, então ele é muito criativo e ele nos engana. Porque a Bíblia diz que basta uma brecha e ele entra. Ele só precisa de uma brecha para que ele entre. Se der lugar, ele vai entrar. E não foi diferente com Jesus Cristo. Adão e Eva caíram. Mas quando Jesus Cristo, ao passar os 40 dias e 40 noites, o diabo chegou lá e, agora Jesus, vou provar de novo como Adão e Eva caíram, Jesus também cairá. E ele foi provar Jesus onde? Na palavra, irmãos. Não foi fora da palavra, foi na palavra. A palavra de Deus, a ordem que Deus deu para o homem. Ele tentou na palavra. E nós já conhecemos, já lemos muito sobre a tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado, em Mateus capítulo 4, de 4 a 11. E nós vemos que Jesus foi tentado na sua fome. O homem com fome, ele se transforma, mas Jesus não se transformou. Quando ele disse: Jesus, transforma esses pães. E aí, Jesus disse o quê? Não, só de pão viverá o homem. Está na palavra. Está na palavra que ele, como filho de Deus, ele poderia transformar. Transforma essas pedras. Ele disse: olha,
não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. E aí, ele não satisfeito ainda, disse: Jesus, olha, pula daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem. E ele disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, irmãos, ele não mudou nada em relação a Adão com Jesus. Está na palavra. E aí, irmãos, veio também a outra área, a adoração. Está vendo, Jesus? Mostrou os reinos da terra e disse: Jesus, se você me adorares, eu te dou toda a glória da terra. E Jesus respondeu também na palavra, está escrito, somente ao Senhor adorarás. Irmãos, não mudou. A forma de agir é a mesma. Agora, como criar condições para que essa mentira ela seja desenvolvida? Aí, meus irmãos, o diabo é muito inteligente e ele faz isso. E ele não só fez com Adão, não só fez com Jesus, mas faz também conosco todos os dias da nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que o servo de Deus, o servo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, ele tem que ser sal e luz. Se ele não for sal e luz, não tem uma nova cidade para ele. Se ele for somente sal, está faltando alguma coisa na sua vida. Se ele for somente luz, está incompleta a sua vida. Tem que ser sal e luz. Os dois caminham juntos. Não pode ser separado. Não pode ser separado. E Jesus nos mostrou o caminho. Olha, o mundo está perdido, mas eu sou a solução, Jesus dizendo, eu sou a solução para o pecado. E eu estou aqui, e eu vou morrer por todos aqueles que me acharem. Eu vou morrer por todos aqueles que me confessarem diante dos homens. Ou seja, eu vou morrer por todos aqueles que tiverem sua vida no altar, que tiverem sua vida marcada pelo sal. Eu vou morrer por todos aqueles que tiverem sua vida marcada pela luz, a luz que brilha, a luz que dá a direção, a luz que dá o entendimento. E o entendimento da palavra de Deus. Jesus não brinca de ser Jesus. Ele é o próprio Jesus. Jesus não brinca de salvação. Ele já nos garantiu essa salvação. Ele já nos garantiu. Mas é preciso nós nos acordarmos. É preciso nós estarmos atentos às mentiras que o diabo lança todos os dias, até mesmo para o servo de Deus, lançando a dúvida: será que Deus é poderoso? Será que realmente Deus vai fazer isso na sua vida? Olha, há quanto tempo você está nessa situação? E o que foi que Deus fez por você? E aí a gente começa a olhar o passado. Realmente, minha vida é de sofrimento. Há quantos anos que eu venho nessa situação e não muda nada? Eu já orei, eu já pedi a Deus, eu já até jejuei. E Deus não me respondeu. Mas, irmãos, a dúvida ela é lançada. Mas nós respondemos a dúvida com a palavra. A palavra de Deus diz que eu estarei convosco todos os dias da sua vida, da minha vida, da vida de vocês. Ele está conosco. Mas o que é preciso? Ver Jesus. Mas para nós vermos Jesus, nós não podemos ver com os olhos material.
é através dos olhos espirituais. Nós não podemos ver Jesus com o coração sujo. Nós não podemos ver Jesus se nós não crermos nele. O primeiro e mais importante passo para ver Jesus é preciso crer. E crer quer dizer certeza. E a crença traz consigo a fé inabalável. Adão e Eva não precisavam ter fé, porque Deus estava ali, mas eles só precisavam crer. Mas hoje nós precisamos ter fé, nós também precisamos crer em Jesus, para que Ele possa se revelar, para que Ele possa se mostrar para todos nós, para que a palavra dele se torne viva na nossa vida. E quando o nosso adversário chegar e falar, olha, Deus não vai fazer isso, nós respondermos com a palavra, até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos deu a força, olha, você não vai conseguir isso. E nós falarmos, o sangue de Jesus tem poder, porque Ele venceu na cruz do Calvário, e eu também vou vencer, eu vencerei. Irmãos, nós só combatemos o nosso inimigo com a palavra de Deus. Não existe outra palavra, não existe outro meio de nós combatermos o nosso inimigo. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Quando ele não mata, ele rouba e destrói. Uma das três vai acontecer, ou as três juntas, mas pelo menos uma tem que acontecer. E pode acontecer. Mas nós temos a proteção de Deus. A palavra também diz que clama a mim, e o que, irmãos? Coisas grandes e firmes que não sabe. Quando fala em firme, irmão, quer dizer algo sólido, algo que não se acaba, algo que não vai passar, algo duradouro. E coisas grandes, irmãos, pode pensar algo grande, um prédio de 500 metros, é algo grande. Um estádio de futebol aí que corresponde a quantos metros, quantas cidades, é algo grande. Um navio, o maior que tiver, é algo grande. Mas a Bíblia fala em algo grande que nós nem conhecemos, nós nem conseguimos imaginar. Então é esse Deus que nos garante, nos dá a garantia. Mas para que essa garantia esteja conosco, nós temos que fazer isso, irmãos. Crer, não duvidar. Quem crê não duvida, mas quem duvida não crê. Está vendo, irmãos? Quem crê não duvida, mas aquele que duvida não crê. A fé, ela é persistente. A fé, ela cria raízes. A fé cresce diante dos problemas, diante das dificuldades. Não foi diferente com Abraão, o pai da fé. Não é diferente conosco. Somos todos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Interessante, irmãos. Neste mundo onde nós vivemos, nós buscamos muitas coisas, nós não conseguimos salgar a nossa própria vida e queremos que o nosso semelhante esteja com a sua vida salgada, ou seja, preservada, como nós já ouvimos, né? O sal tem esse poder de preservar. Então nós não preservamos nossa vida, mas queremos que o nosso semelhante preserve a sua vida. Irmãos, no reino de Deus nós temos que primeiro olhar para as nossas vidas, para depois ajudarmos. Como é que nós vamos falar de um Deus que pode todas as coisas, se nós não experimentamos esse Deus? Como é que eu vou falar que Deus é bom, se eu ainda não desfrutei da bondade dEle? Não vou ter motivo,
não vou ter razão. Por isso que o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele estava convicto. Existe uma certeza: Deus é o meu pastor, é o meu protetor, é o meu ajudador. Não muda, irmãos. Muitas vezes nós não acreditamos. Nós achamos que por causa das nossas dificuldades, por causa dos nossos problemas, nós deixamos de ser sal e, consequentemente, deixamos de ser luz. O sal, mesmo que ele não consiga desempenhar sua função principal, ele não deixou de ser sal. A luz, ela pode até se apagar, mas ali existe uma luz. A qualquer momento aquela chama pode ser acesa, porque é a natureza dela ser luz. Então a qualquer momento sua chama pode acender. Mesmo que ela se apague, ela há de se acender, porque quem acende, irmãos, não é o nosso fogo, é o fogo do Espírito Santo, é o próprio Deus que coloca a luz dele sobre nós. E as pessoas vão dizer: aquela luz estava apagada. Realmente estava apagada, mas ele não deixou de ser luz, porque a verdadeira luz vem de Deus. Ela pode ser apagada, mas ela não se acaba. O sal pode ser pisado pelos homens, mas ele não deixou de ser sal. Não deixou e não deixará. Mas sabe quem é que pode ser sal? Você sabe quem é que pode ser luz? Somente aquele que crê, somente aquele que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esses podem ser sal e podem ser luz. Mas se não aceitar, nunca saberá o que é ser sal, nem tampouco o que é ser luz. Porque é algo precioso, é algo que vai caracterizar o homem, é algo que vai fazer com que o homem seja visto como Jesus. Olha, ali passou Jesus. Ele olhar para você e dizer: aquele servo é Jesus. Jesus passou por aqui. Jesus me ajudou. Jesus estendeu sua mão. Porque o reflexo de Deus estará conosco. As pessoas sempre vão nos olhar diferente, não que sejamos melhores, mas diferentes como Jesus. Jesus passou por aqui. E muitas vezes, irmãos, o mundo lá fora só quer ver isso, só quer ver Jesus na nossa vida. Só quer ver Jesus brilhar em nós, só quer provar um pouco do sal, só quer ver um pouco da luz, mas não consegue ver. Não consegue nem imaginar. Por quê? Porque também o sal atrai. O sal dá o sabor. Mas muitas vezes nossa vida não tem sabor. Uma comida sem sal, a gente come, mas não é boa. Porque falta o equilíbrio. Então o sal, ele vai dar esse equilíbrio, vai fazer com que todos os sabores serão realçados. Jesus também nos garantiu a vida eterna. Irmãos, muitas vezes a gente pensa no céu, fala do céu, mas muitas vezes nós não sabemos para onde vamos. Nós ouvimos falar que o céu ele é maravilhoso. Nós ouvimos falar que no céu não vai existir doença. Nós ouvimos falar que no céu existe uma rua de ouro, de pedras preciosas. Nós ouvimos falar que no céu nós só vamos cantar, louvar o Senhor, engrandecer ao Senhor. Mas de que adianta, irmãos, nós ouvirmos tanto do céu, se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida?
porque para lá só irão todos aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida. E os nossos nomes, eles são escritos. Está lá, no grande livro, o meu nome e o nome de muitos que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo já disse isso em João capítulo 14, versículo 3, e diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. É a promessa de que Ele vai voltar, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi, Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar para esse novo céu e essa nova terra. E quantas vezes, irmãos, nós temos ouvido que o céu não existe, que o céu é a criação do homem, nunca existiu, nem nunca existirá. E começam a questionar, e começam a colocar muitas situações na condição do céu, que se realmente nós não tivermos a palavra de Deus, o que é que vai acontecer conosco? Vamos duvidar. Vamos fazer como Eva, duvidar. Vamos comer do fruto proibido. A dúvida, irmãos. A dúvida foi o fruto proibido de Eva. E ela comeu. E não só ficou para si mesma, deu para Adão. Muitas vezes nós trazemos as nossas dúvidas e não ficamos para nós. Passamos para todos que estão ao nosso redor. E aí vamos contaminando. E muitos começam a ficar com dúvida. Será que é verdade? Será que existe o céu? Será que realmente existe um julgamento? Mas existe, porque o próprio Jesus já nos garantiu isso. O próprio Jesus já deu sua palavra. E naquele dia, no dia do juízo, no dia do julgamento, haverá uma grande multidão. Uma multidão que nós não poderemos contar. Gente e mais gente. E todos serão julgados. Sem exceções. Todos nós seremos julgados. E Deus, eu acredito, irmãos, que Deus há de nos perguntar: Cícero, o que você fez para mim? O que você fez para que o meu reino sobre a face da terra crescesse? O que você fez para que o meu reino ele viesse a florescer? O que você fez para que o meu reino desse, para que no meu reino você desse bons frutos? E eu vou dizer o quê? Se realmente eu não fui sal, se realmente eu não fui luz, eu não vou poder dizer nada. Eu não vou poder mostrar minhas obras. Senhor, está aqui. Senhor, quantas vezes em Teu nome eu curei vidas. Quantas vezes em Teu nome eu levei a palavra àquele homem aflito, aquela mulher que estava sem esperança. Quantas vezes eu ajudei aquele pobre que estava desgarrado. Quantas vezes eu dei o alimento para aquela pessoa que estava faminto ou estava faminta. O que iremos apresentar ao Senhor? O que iremos apresentar nesse dia? No dia do juízo, no dia do encontro com Deus, o que vamos apresentar? Deus tem o melhor para nós, mas nós também devemos ter o melhor para Ele. E o melhor que nós podemos dar a Ele é uma vida quebrantada, é uma vida derramada diante de Deus, é uma vida que mostre a Deus: Senhor, verdadeiramente eu não sou nada, eu sei que eu não mereço,
Mas eu também sei, meu Pai, que a Tua palavra me garante que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor pode todas as coisas e o Senhor pode me tirar dessa situação. E a palavra diz que Deus ouve, irmãos, quando nós somos sinceros. Deus não despreza a sinceridade dos nossos corações. Deus não despreza, irmãos. Deus é Deus. Deus é justo, Deus é leal, Ele não despreza, mas Ele não despreza, irmãos, se nós formos sinceros com Ele. Se nós estivermos lá, se nós mostrarmos as nossas vidas, se nós não tivermos vergonha de dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda nas minhas limitações, me ajuda nas minhas fraquezas. E com certeza, irmãos, o céu há de se abrir. E com certeza, irmãos, naquele dia, no dia do juízo, no dia do julgamento, Jesus Cristo vai nos chamar e vai dizer, meu Pai, este aqui é Cícero. Ele me aceitou, ele trabalhou no teu reino, ele procurou fazer tudo o que estava à sua volta para engrandecer o reino do Pai. Muitas vezes também ele caiu, mas ele se arrependeu e voltou. E hoje ele está lavado e remido pelo meu sangue. Amém, irmãos? Irmãos, isso não é só com o irmão Cícero, isso é com todos nós. Jesus vai nos justificar. E com certeza, irmãos, o diabo vai dizer, não, ele não. Ele não, porque ele pecou. Ele fez isso, ele fez aquilo outro. Ele não se empenhou no teu reino. Mas Jesus Cristo vai dizer, não. Ele foi lavado e remido pelo meu sangue. Lá na terra ele foi sal e foi luz para a glória de Deus. E aí, irmãos, a porta do céu se abrirá para todos nós. E nós vamos poder entrar no novo céu e na nova terra. Nós vamos ver que Jesus Cristo preparou essa cidade com muito carinho, com muito amor, para nos levar. O propósito dessa cidade é nos tirarmos do pecado e nos conduzirmos a ela. Irmãos, não tem maior alegria do que essa. E é isso que Deus quer para nós. Para todos sem exceções, mas é preciso tão somente não fazer como Eva. Não coloque em dúvida a palavra de Deus, não coloque em dúvida, porque no dia que a dúvida chegar na sua mente, a palavra não fará efeito. É semelhante a um remédio. Você toma o remédio porque você tem certeza que ele vai fazer um efeito positivo diante da situação que você está. Porque se assim não fosse, nós não tomaríamos. Assim a palavra é o remédio para a solução dos nossos problemas. É o remédio que nos conduz a Jesus Cristo. E é o remédio que nos conduzirá para a nova Jerusalém. E que Deus assim, irmãos, continue a nos ajudar, a nos fortalecermos, para que todos os dias nós continuemos confiantes na palavra do Senhor.